Olá, centelhas, tudo bem? Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. E hoje a gente vai falar um pouco sobre intuição. Algumas formas, alguns passos que você precisa dar para você, se você quiser aguçar a sua intuição. Bom, primeiramente você tem que acreditar que a intuição é algo bom, é algo positivo, que é bom a gente ter intuição, ser intuitivo. Porque eu já vi muita gente falando que acreditar na intuição é barca furada, é coisa para gente fraca. Inclusive, gente, até em alguns livros de autoajuda, eu já vi falando sobre você não se confiar na sua intuição, mas confiar mais nas suas ações, naquilo que a força dos seus braços pode trazer para você, na sua ação. Bom, gente, então eu já falei logo o primeiro item, né? Se você quiser ter uma intuição mais aguçada, se você quiser se tornar uma pessoa mais intuitiva, você precisa primeiro acreditar que ser intuitivo, ter uma intuição forte, aguçada, alinhada com você, é bom, é algo positivo. Que intuição, sim, é algo que te traz informações privilegiadas. Gente, eu perdi as contas de quantas vezes a minha intuição me salvou e quantas vezes eu já quebrei a cara de não ouvir a minha intuição. Sabe, ficou aquela vozinha ali falando, sabe, não sei, não deu. Não bateu e eu mesmo assim fui, e eu mesmo assim fiz, e aí deu tudo errado. Bom, então, primeiramente, para que você tenha uma intuição aguçada, você precisa acreditar que a intuição é algo bom, é algo que vai te ajudar, que é algo necessário. Uma outra coisa que impede muito as pessoas de confiarem na intuição e de terem a intuição mais aguçada é que elas acreditam que a intuição delas é a voz do ego. Elas acreditam que é o ego falando, elas acreditam que a voz de Deus é totalmente diferente daquilo que elas desejam, daquilo que elas querem. Por muito tempo na minha vida eu achei que Deus sempre queria o contrário do que eu queria. Se eu queria algo é porque Deus queria o contrário daquilo para minha vida. Então eu fiquei um tempo acreditando que Deus era assim, era esse pai controlador, esse pai ditador que fazia questão de escolher para mim aquilo que eu não queria. Então se eu não queria era porque Deus queria e eu estava sendo rebelde. De verdade, tem muita gente vivendo assim, com essa imagem de Deus. Então, se o meu coração deseja, é porque é enganoso, não está certo, Deus quer o contrário. Eu acreditei muito tempo dessa forma e viver desse jeito é muito doloroso. Você vive com crises internas, você vive se renunciando o tempo todo. Isso causa um sofrimento interior muito grande, gente. Você fica reprimindo a sua verdadeira identidade, aquilo que você realmente quer ser, fazer e ter. E muitas vezes você perde oportunidades que a vida está trazendo para você porque você não quer confiar na sua intuição. Então, acredita que a sua intuição é algo bom. Acredita na voz que fala no teu coração. Porque Deus não é uma voz fora de você. Deus é uma voz dentro de você. Então entra aí também, por que a intuição é algo bom? Intuição é apenas uma das ferramentas que a tua centelha divina usa para falar com você, o teu eu superior usa para falar com você, que é a tua outra identidade, que é Deus em você. Então, a intuição é aquela vozinha, aquele sentimento, aquela sensação, aquele download de informações, aquele pensamento que vem, sabe, do nada, que você é o primeiro pensamento que vem. Vem o primeiro pensamento, aí você, não, deixa eu remodelar, reformular, aí você vai para o segundo, para o terceiro, para o quarto, aí já não é. É o primeiro pensamento que desce, apareceu, pam, você sentiu, é aquilo. É a tua intuição falando. Então, não duvide de que a tua intuição é a tua centelha divina falando com você. É uma das formas que a centelha divina tem de falar com você. No início, quando você for praticando isso,
você vai sentir uma dificuldade de realmente ouvir a intuição, vai misturar com a voz do ego, vai misturar, mas conforme você pratica, você vai se comunicando mais e melhor com a tua centelha divina. Hoje, por exemplo, dar um exemplo para vocês aqui, eu já tenho diálogos. Eu já fico assim, quando eu sinto, eu identifico que é a centelha, que é falando através da minha intuição, eu fico só em ponto zero. Você sabe o que é o ponto zero? Eu já ensinei aqui também em um dos meus vídeos. Ponto zero é quando você fica total, livre de pensamentos, livre de sentimento, de tudo. Você fica em ponto zero, como se fosse uma folha em branco. Não pensa, não sente, não, nada, só existe. Apenas existe, como um pontinho de consciência no meio do vácuo, no meio do nada, flutuando, sem pensamento, sem sentimento, sem identidade, simplesmente existindo. Então eu fico em ponto zero e a intuição fica falando, a centelha fica falando. Né? Então eu já consigo ter esses downloads bem fortes, bem longos, mas isso porque já tem até anos que eu pratico isso. Mas você tem que acreditar, confiar completamente, jogar fora toda a crença que diz que o teu coração é mau, que dentro de você só tem coisa ruim, que você é um pobre pecador, uma pessoa que não merece, não é merecedor, que dentro de você só existe a maldade. Joga fora tudo isso para que você possa então desobstruir o canal que liga você, a tua intuição, a tua centelha divina. Porque se tiver ainda algum entulho desses, você não vai conseguir, vai ter ruídos na comunicação entre você e o teu eu superior. E você precisa se livrar desses ruídos. Se você mergulhar lá nas profundezas do teu ser, da tua essência, você vai descobrir somente a luz, somente o amor, somente Deus, a fonte criadora, tá? É isso que você tem que acreditar. Ou você vai ter dificuldade para ser uma pessoa intuitiva. Você não vai confiar na sua intuição, tá? Você vai ficar dependendo da opinião dos outros para saber o que é bom para sua vida. E isso não é legal. Depender da opinião dos outros para saber o que é bom para sua vida. Quando eu me pego fazendo isso, eu fico, não posso fazer isso porque eu já tenho informações da minha centelha para me dizer. É claro que eu não estou dizendo que você não vai pegar um conselho com alguém, se é por exemplo, é uma questão de trabalho e você vê que alguém tem mais experiência que você, não custa nada pedir um conselho, pedir uma informação, mas você não vai com aquela atitude de que alguém vai te salvar, não, você vai com uma atitude respeitosa, de ouvir uma opinião, mas sem que aquilo seja determinante para a sua vida. Tá bom? Pode até ser que a tua centelha divina, a tua intuição te ligue, te conecte com alguém que vai trazer uma informação que vai ser uma informação privilegiada para você, uma informação que realmente vai abrir os teus olhos, vai abrir o teu entendimento. Isso acontece muito também, tá bom? Então, outra forma de você se tornar uma pessoa mais intuitiva, aguçar a sua intuição, é você praticar a meditação. Isso mesmo, todos os dias ali meditar de 5 minutos, 20 minutos, até 20 minutos, tá ótimo. Se você puder só meditar 5, mas já é alguma coisa. Medita 10 minutos, porque a meditação, ela te conecta diretamente com o teu eu superior, com a tua intuição, com a tua centelha divina. A meditação, por quê? Porque você fica em ponto zero. Ainda que você faça aquela meditação do observador cego, que é uma meditação onde você só ouve e percebe os sons à tua volta, você não está julgando, você não está colocando a tua opinião, você não está ponderando sobre nada, você está apenas ali como um observador, apenas sentindo, ouvindo, sentindo o vento, usando os teus sentidos, teus 5 sentidos, mas sem julgamento, sem lembrar quem você é, da tua identidade, nem de nada. Então, quando o ego, o nosso personagem, ele desaparece, ele sai de cena, só sobra a nossa essência, que é o nosso ser,
que é a nossa centelha divina, o nosso eu superior. Então, quanto mais você pratica a meditação, você vai perceber que você vai ficando mais intuitivo. Os benefícios da meditação, os benefícios espirituais da meditação, eles não são sentidos somente na hora que você está meditando, eles são sentidos também durante o longo do seu dia, ao longo do seu dia, aonde você vai perceber essa conexão se manifestando mais e mais, você vai estar dando liberdade para a tua intuição falar. Tá? Então, uma vez que você acredita que a tua intuição é algo bom, que você deseja se conectar com a tua intuição e você medita com a intenção de aguçar a tua intuição, com a intenção de estreitar o teu relacionamento com o teu eu superior, aí sim a meditação se transforma em algo bem mais que vai te ajudar a ter uma intuição mais elevada, porque você não está meditando com a intenção de eu vou meditar porque me falaram que meditar é bom, eu vou meditar porque faz bem para a saúde. Tudo isso é correto, mas quando você diz eu vou sentar agora e vou meditar para me alinhar com o meu eu superior, aí, gente, a intenção vai determinar os resultados que você vai ter com aquele ato de meditação. Tá bom? Então, centelhas, basicamente são essas as ações que você tem que ter se você quiser ter uma intuição mais aguçada, mais elevada. E principalmente não esquecer a sua verdadeira essência, a sua centelha divina. Você é luz, você é centelha divina. E quando você entende isso, que o teu eu superior está conectado a você para qualquer hora do seu dia, a qualquer momento do seu dia, ao invés de você sair desesperado, correndo, buscando informações, conselheiros fora de você, você sai desesperado buscando a tua centelha divina, o teu eu superior. Então, sabe, seja sincero, apenas fala, centelha divina, eu superior, aí você fala o que você quer falar. Faz uma oração, conversa como se fosse assim com um amigo próximo, um íntimo seu. Joga essa intenção, fala o que você precisa e espera. Pode ser que a resposta venha naquela mesma hora em que você está ali falando. Pode ser que a resposta venha só depois. E para terminar, eu gostaria de deixar aqui para vocês um relato de um autor que eu gosto muito, que é o Neale Donald Walsch, autor da série, da trilogia Conversando com Deus. Ele conta uma história de que até mesmo antes dele ser essa pessoa espiritualizada, ele, autor dos livros, né, Conversando com Deus, que são livros canalizados, onde ele conversou com o eu superior, com o todo e escreveu os livros. Então ele disse que na época em que ele trabalhava como vendedor, ele não gostava de trabalhar como vendedor de anúncios para o rádio. Ele tinha que visitar as empresas, as lojas, e ele ia com a pasta dele, né, batendo de porta em porta, entrando nas lojas, para tentar vender horários na rádio para o anúncio. Só que ele odiava aquele trabalho, ele não gostava de jeito nenhum. Ele não gostava daquele trabalho porque ele não gostava que ele era maltratado. Ele chegava nos lugares, quando viam que ele era vendedor, já saíam correndo para longe dele. Diziam que o dono do estabelecimento não estava, alguns eram até grossos com ele, destratavam. E ele disse, poxa, eu não aguento mais esse trabalho. Eu não gosto da forma que eu tenho que fazer esse trabalho, eu não gosto de ser maltratado. Ele odiava aquele trabalho. Só que ele precisava, porque ele tinha uma esposa, tinha filhos pequenos, e ele precisava daquele trabalho para viver. E ele disse que um dia ele estacionou e entrou, né, na loja para tentar falar com o dono, para oferecer os anúncios. Só que antes dele entrar na loja, ele fez essa oração, falando, né, só falando com Deus, dizendo assim, eu não aguento mais, mas eu preciso. Ele foi muito sincero mesmo. E aí ele entrou na loja e uma secretária falou, você é vendedor, né? O dono não está. Só que ele viu que era mentira, que era só para se livrarem dele.
E aí ele saiu de lá muito arrasado, dizendo, não aguento. Ele disse que a angústia dele foi tão grande que ele deu um murro assim no volante do carro, assim, me tire daqui, falando, sabe? A intenção dele foi tão forte que ele disse que alguém que estava fora olhou e foi correndo dar ajuda para ele, porque pensou que ele estava precisando de ajuda, que ele estava preso dentro do carro. Aí a pessoa olhou, o senhor precisa de ajuda? Ele, não, ficou com vergonha, não é isso que eu estou falando. Aí ele disse que chegou na casa dele e o que aconteceu? Ele foi dormir. No dia seguinte, quando ele tinha que acordar para ir para o trabalho, que ele odiava, ele descobriu que ele não conseguia se levantar, porque ele estava com uma hérnia de disco. Então, quem já teve hérnia de disco sabe, você não consegue se levantar, né? Sua coluna fica toda travada. E aí, uma dor terrível, ele não conseguiu ir para o trabalho, ligou, falou que ele estava doente e tudo mais. E aí, foi ao médico, o médico examinou ele e disse que ele ia precisar ficar aí mais de um mês afastado do trabalho, porque era muito sério o que ele tinha. E aí, naquele momento, ele foi demitido do trabalho, porque ele não podia mais, né? Lá nos Estados Unidos é diferente, não tem assim direitos trabalhistas como tem aqui no Brasil. E aí ele foi, né, dispensado. Só que para ele falou que aquilo foi um mix de emoções. Ele ficou muito feliz, como um alívio, que eu não vou voltar mais nesse trabalho, que ele não gostava. Mas ele também ficou um pouco preocupado. Só que logo foi providenciado um outro trabalho que ele pôde fazer, mesmo estando debilitado. Então, gente, por que eu contei essa história para vocês? Porque, olha só, mesmo que foi uma oração meio revoltada, mas em desespero pedindo ajuda, mas se você entender, o Neil Donald Walsh, ele cresceu. A mãe dele ensinando esses assuntos que a gente ensina aqui no canal do eu superior e tudo mais. A mãe dele ensinou para ele tudo isso, ele fala em um dos livros. E aí, gente, ele fez essa oração, ainda que em desespero, mas ele foi atendido, veio de uma forma estranha, mas veio a resposta. Então, eu poderia contar situações bem parecidas com essa do Neil, que aconteceu comigo, e eu tenho certeza que tem com você também, situações dessa forma. Então, nós não estamos sozinhos aqui, nós não fomos jogados aqui nessa terra para vivermos ao léu. Sabe, nós temos sim uma centelha divina, um eu superior, uma essência de Deus em nós que está 24 horas ali se preocupando com a gente, se preocupando no bom sentido, olhando, tendo sua atenção fixa, única, exclusivamente em cada um de nós. Então, sua centelha divina, 24 horas por dia, 7 dias da semana, está olhando por você ali. Então se conecta com o teu eu superior, com a tua intuição, seguindo esses passos que eu te falei aqui, e eu tenho certeza que você vai se transformar numa pessoa muito mais intuitiva, tá bom? Então, se você tem uma história como essa, parecida com a do Neil Donald Walsh, onde a tua intuição te salvou, alguma coisa assim, então deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler a sua história. Eu amo muito ouvir de vocês que os ensinamentos que vocês aprendem por aqui estão sendo úteis e estão transformando vidas. Um grande beijo da minha centelha para a sua. Até mais!